como eu estava dizendo para vocês, na busca dessa solução de mérito que se dá através do exercício do direito de ação, há que se preencher, para que o processo siga regularmente, uma sequência de avaliações sobre a sua validade. Portanto, a gente vai ter que passar por análises da existência de pressupostos para que esse processo consiga seguir validamente e então chegar a uma solução de mérito. Porque a solução de mérito depende do preenchimento de uma série de condições, de requisitos e de pressupostos para que então a gente possa chegar até uma análise de mérito. Nesse sentido, a gente vai ver agora, dentro desse capítulo de ação, aquilo que nós chamamos sempre, desde muito tempo, nós chamamos de condições da ação, ou seja, requisitos sem os quais não haverá exercício da análise de mérito, ou seja, requisitos que são necessários para que o juiz possa chegar ao mérito do processo. Esses requisitos são divididos em dois grandes grupos. Requisitos vinculados propriamente ao direito de ação e requisitos muito mais vinculados ao processo como instrumento. Nós vamos dividir o nosso estudo desses requisitos em dois grupos. Agora, dentro do capítulo da ação, a gente vai estudar os pressupostos da ação, que nós chamamos sempre, há muitas décadas, de condições da ação. E numa aula futura, quando a gente ingressar no capítulo do processo, que é o terceiro do tripé, a gente vai estudar os chamados pressupostos processuais. Esses primeiros pressupostos que a gente vai ver hoje, vinculados ao direito de ação, que são requisitos para que se alcance o mérito, nós continuaremos chamando de condições da ação. Eu preciso fazer uma observação com vocês. O novo Código eliminou essa expressão condições da ação. Ele chama tudo agora, aparentemente, de pressupostos. Embora chame tudo de pressupostos, ele, em alguns artigos, ele se distraiu e separou esses pressupostos em dois grupos. Naqueles grupos que eu tinha falado para vocês. O de pressupostos do processo e o de pressupostos da ação. A maior prova de que ele considera os dois não tão unidos assim é que no artigo 485, que trata da extinção do processo sem julgamento do mérito, ele colocou os pressupostos do processo num inciso e os pressupostos da ação em outro inciso, mostrando claramente que, apesar de serem tratados pelo mesmo nome genérico, pressupostos, há uma clara distinção entre os dois. Portanto, nós vamos ter, de um lado, os pressupostos processuais, que a gente vai estudar mais tarde, e agora os pressupostos da ação, que sempre chamamos de condições da ação. E a doutrina moderna, os maiores processualistas, estão escrevendo artigos e livros dizendo que eles não são contra a manutenção dessa nomenclatura condições da ação. Eles acham razoável continuarmos chamando de condições da ação e é assim que nós vamos fazer. Quais seriam essas condições da ação, chamada de pressupostos processuais ou pressupostos da ação? O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece quais seriam essas duas chamadas condições da ação, dizendo o seguinte, o artigo 17: para postular em juízo é preciso ter interesse de agir e legitimidade de agir. Portanto, o artigo 17 estabelece os dois grandes tipos de condições da ação: o interesse de agir e a legitimidade de agir. Essas são as duas condições da ação presentes no artigo 17 do Código de Processo Civil. Então nós vamos estabelecer um critério. Eu continuarei chamando, porque é assim que a doutrina moderna tem visto, de condições da ação, esses dois pressupostos ligados ao direito de ação. E vamos chamar de pressupostos processuais aqueles outros que nós ainda veremos dentro do capítulo de pressupostos processuais ou no capítulo de processo. Tá bom? Voltamos em seguida.